Olá, seja bem-vindo a mais um Contas ao Vivo. Hoje vamos falar de um tema que interessa a todos, as reformas. Ora veja, o número de pessoas em Portugal com mais de 65 anos duplicou em relação aos anos 70 e é hoje superior a 2 milhões. Perante este cenário, as reformas são naturalmente um tema na ordem do dia e é por essa razão que queremos esclarecer todas as suas dúvidas e também explicar-lhe aquilo que vai mudar efetivamente na reforma dos portugueses já em 2017. E para esta missão contamos com a presença de alguém que vai responder em direto às questões colocadas pelos leitores ao longo dos últimos dias. Diogo Teixeira, CEO da Optimize Investimento. Olá, Diogo. Boa tarde. Obrigada pela sua participação. E antes de passarmos às respostas às perguntas dos nossos leitores e também às questões da atualidade, gostava que o Diogo nos ajudasse aqui a fazer um enquadramento à luz da demografia. Ou seja, pegando aqui nas palavras de abertura deste webinar, de que forma é que o enquadramento demográfico do nosso país, neste momento, está a influenciar o atual estado da Segurança Social? As reformas são pagas pelos ativos. Apesar do nosso sistema chamar-se um sistema contributivo, na prática não estamos a pôr dinheiro num saco que servirá para pagar a nossa própria reforma. Quando estamos a trabalhar, estamos a pagar as reformas de quem está efetivamente aposentado. E isso significa que a evolução demográfica, o número de ativos em relação aos reformados, é que determina se o sistema está equilibrado ou não. E é preciso ver que entre 1990, não estamos a falar dos anos 60, mas apenas dos anos 90, e agora, o número de ativos que respondem pelas reformas, portanto, de quem está a contribuir para pagar as reformas, passou de um rácio de 5 para 1, portanto, 5 ativos a pagar as reformas de um reformado, para 3 para 1. Portanto, hoje em dia, o esforço de pagamento das reformas recai sobre 3 ativos por cada reformado. E esse rácio, tendo em conta o número de crianças que tivemos... o eterno problema da baixa natalidade. Que os portugueses tiveram nos últimos anos ou que espera-se que irão ter nos próximos anos, esse rácio vai passar para um rácio de 2 para 1, ou seja, 2 ativos por cada reformado. E, portanto, a problemática do pagamento das reformas é fazer com que o encargo que está à custa dos ativos para pagar essas reformas seja sustentável. Não vale de nada que os reformados tenham reformas elevadas, se de facto os ativos têm que contribuir a uma proporção demasiadamente elevada dos seus salários para pagar essas reformas. E, portanto, todas as alterações que foram feitas no cálculo, no método de cálculo das reformas, têm como objetivo final restabelecer um certo equilíbrio no sistema de reformas e, portanto, fazer com que o que está a cargo dos nossos filhos, dos nossos netos ou dos filhos e netos dos reformados não seja demasiado elevado. Exato, e assim de forma muito simples e descomplicada, para quem não sabe, como é que chegamos ao valor de uma reforma? Como é que esse valor é calculado, tendo em conta a carreira contributiva? Portanto, os 3 principais elementos do cálculo da reforma é, para já, de facto, os salários. É preciso ver que a forma de calcular a reforma está hoje baseado nos 40 melhores anos de contribuições, ou seja, na prática, essencialmente, 40 anos de contribuições, e, portanto, é feita uma média desses salários que são reavaliados consoante a taxa de inflação que ocorreu até à idade da reforma. E com base nessa média é calculada um valor de reforma base, digamos, e esse valor é depois ajustado consoante ou penalizações, caso a pessoa venha a reformar-se mais cedo do que a idade normal de reforma, que está hoje nos 66,2 anos. Há algumas novidades, já lá vamos. Que há algumas novidades. Ou, eventualmente, até pode ser aumentado caso a reforma seja não antecipada, mas posta para um período posterior, por exemplo, aos 67 ou 68 anos. Certo, muito bem.
Ora, aqui antes de introduzirmos as primeiras questões por parte dos nossos leitores, uma das novidades que tem sido mais falada relativa ao Orçamento do Estado para 2017, a idade da reforma sobe para 66 anos e 3 meses. É preciso trabalhar mais um mês para obter a reforma por inteiro. Que diferença é que isto vai fazer aos portugueses? Bem, um mês é pouca diferença. Em termos absolutos, é preciso ver qual vai ser essa evolução nos próximos anos. Exato. Não é a mesma coisa trabalhar até aos 65 ou 66 anos e trabalhar até aos 69 anos. Sobretudo, há um outro fator que tem evoluído ainda mais rapidamente do que essa idade de referência para a reforma, que é a saúde dos portugueses. E enquanto que entre 2006 e hoje a esperança de vida aos 65 anos aumentou, portanto, de 1 ano e 3 meses, em referência a 2016, a esperança de vida com saúde, e nomeadamente do lado das mulheres, tem vindo a reduzir-se. E está hoje, a esperança de vida hoje de uma mulher com saúde de 58 anos. Significa que a partir dos 58 anos, em média, as mulheres poderão estar numa situação de saúde degradada que pode eventualmente impedir de trabalhar até esses tais 66 anos e 3 meses e, portanto, não conseguir contribuir totalmente para uma reforma completa. O que não deixa de ser curioso, porque a esperança de vida média das mulheres é mais elevada. É mais elevada do que a dos vivem mais, homens. mas com menos saúde. Exatamente, exatamente. Isso tem a ver, fatores é que estarão na base desse... tem a ver, nomeadamente, com os... eu não sou médico, mas pelo que eu li, basicamente tem a ver essencialmente com hábitos de vida diferentes e, nomeadamente, uma predominância de sobrepeso mais elevada nas mulheres em Portugal do que do lado dos homens. Portanto, mulheres deste país precisam de cuidar melhor da sua saúde para evitar este tipo de problemas, não é? Ora, muito bem, vamos introduzir aqui uma primeira questão que nos chegou por parte de um leitor. É uma questão muito simples. Para começar, faço 66 anos no dia 17 de setembro de 2017, não é? Uma pessoa que completa os 66 anos em setembro, quando é que deve solicitar a reforma? As pessoas, depois de fazerem os tais 66 anos em 3 meses, então vão tratar da reforma? Ou é um processo que é tratado por antecipação porque leva algum tempo? Convém antecipar, nem que seja para ter uma noção do valor da reforma que a pessoa vai receber, para ter, nomeadamente, a opção de poder continuar a trabalhar. É preciso ver que os valores das reformas são, infelizmente, muitas vezes uma má surpresa para quem se aposenta, porque, em relação aos últimos salários, hoje em dia uma reforma, em média, representa cerca de 70% a 75% do último salário. Estamos a falar do último salário, no caso de uma carreira contributiva completa, onde todos os salários foram devidamente declarados e, portanto, em muitos casos estes valores podem ser inferiores. São desagradáveis surpresas. São desagradáveis surpresas e, portanto, a melhor forma de ter uma visão exata, completa e, eventualmente, de optar por trabalhar mais uns meses ou uns anos... E conseguir aumentar a reforma... É de fazer uma simulação junto da Segurança Social que terá todos os dados para fazer esse cálculo. E, portanto, antes de chegar à idade da reforma, alguns meses antes, pode-se ir, de facto, requerer junto da Segurança Social uma simulação. Muito bem. Vamos então passar a mais uma questão e desta vez temos o caso de uma senhora que tem 56 anos, está desempregada há 2 anos, acaba o subsídio em junho, já em junho, não é? Depois de um período de 2 anos de desemprego, descontou 25 anos e mais o tempo de desemprego, aqui sensivelmente 3 anos. Se pedir a pré-reforma em julho do próximo ano, quanto vou receber? Portanto, continua a ser, são cálculos que nem sempre são lineares e continua a ser a melhor opção, como o Diogo disse, consultar a Segurança Social para não haver surpresas, não é? Porque uma coisa é aquilo que nós pensamos que fazemos, é 75%, mas é preciso, há aqui muitas variantes, e nomeadamente os melhores 40 anos das contribuições. Quem não as tem, vamos à questão das reformas antecipadas, que é o próximo tema, mas de qualquer forma aconselho às pessoas sempre a consultarem a Segurança Social para fazer este Obviamente, mas cálculo. aqui já é uma questão de reforma antecipada, mas por motivo de desemprego. Exatamente. E aí A situação é diferente. a situação que se aplica é que há uma penalização em relação à idade de 62 anos, que corresponde a 0,5% por mês, ou seja, 6% por ano de antecipação. E neste caso concreto, se não me engano, a senhora pensa reformar-se aos 60 anos.
salvo erro. Aos 57. 57. Então, neste caso, vai portanto, ter uma penalização. muito elevada, Muito estamos a elevada. falar de cerca de 30%, portanto 5 anos de antecipação em relação, que aliás é o máximo, portanto numa situação de desemprego a idade mínima para solicitar uma reforma é de 57 anos e a penalização máxima neste caso, relativamente a 5 anos de antecipação, são 5 vezes 6%, são 30% de penalização e faça uma carreira contributiva de apenas 25 anos, portanto é provável que o valor de reforma seja muito baixo. Isto leva-nos depois a outra questão, uma pessoa que fica desempregada e com 57 anos, depois como é que vai conseguir arranjar novamente um trabalho com esta idade? É muito complicado, mas isto é uma outra questão que talvez um dia aqui possamos debater. Uma outra questão, por parte de um leitor, estou formado com um valor insignificante, trabalhei 44 anos efetivos. Este senhor diz que foi diretor de vários hotéis, com ordenados sempre superiores a 10.000 euros. E hoje, o que vem dizer é que deveria ter mais de 2.000 euros de reforma e tem 420 euros mensais. Não sabe o que é que pode fazer, o que é que poderá estar aqui a passar? Este é um tema para debater com a Segurança Social, mas em todos os casos, o que conta para a Segurança Social é se de facto houve contribuições, e houve casos de empresas que não contribuíram por conta dos seus empregados. E que os trabalhadores desconhecem que estes descontos não foram feitos. Exatamente. E por isso mesmo é que é importante verificar, eventualmente junto da Segurança Social, de forma regular, em casos onde a pessoa tenha dúvidas, que essas contribuições foram efetivamente pagas e estão a ser tomadas em consideração ao longo da carreira contributiva e não esperar pela idade da reforma para verificar se isso foi feito. Neste caso concreto, de facto, estamos face a uma diferença de um fator de 1 para 4, que é enorme, certo, em relação ao valor que a pessoa pensava poder ter em termos de reforma. Muito bem. Muitas das questões aqui que são colocadas têm a ver com as reformas antecipadas. Isto leva-nos também a uma novidade ligada ao Orçamento do Estado para 2017. O Governo propõe, então, rever o regime das reformas antecipadas, valorizando as longas carreiras contributivas. Nós estamos num país onde muitas pessoas descontaram desde os 12, 13 anos, ou seja, será justo, ou será para isso que o Governo vai rever este regime das reformas antecipadas para, talvez, por uma questão de justiça, não prejudicar as pessoas que começaram a descontar muito cedo e dar-lhes aqui um estatuto, entre aspas, especial? Mais uma questão, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio e de equitatividade, ou seja, não é possível, infelizmente, sobrecarregar os ativos ou desfavorecer outros reformados em relação a pessoas que tenham eventualmente carreiras contributivas mais longas, porque na prática a esperança de vida, ou seja, o peso, o custo que o sistema de reforma vai assumir com essas pessoas não tem a ver com a idade onde iniciaram os seus descontos, mas com a idade onde começam a estar reformados. E, portanto, a esperança de vida de uma pessoa que chega aos 65 anos é de cerca de 20 anos. Em média, entre homens e mulheres, estamos a falar de 20 anos de esperança de vida. Portanto, apesar de terem começado a trabalhar cedo, ainda têm muita vida pela frente. E felizmente. Apesar disso levar outras questões, felizmente. E, portanto, vão estar a cargo dos ativos durante esse período todo. Isso independentemente de terem começado a trabalhar aos 15, aos 20 ou aos 25 anos. Mais uma vez, é um sistema que não é... as nossas contribuições não serviram para fazer crescer um saquinho que serve no momento onde nos reformamos, mas sim para pagar as reformas de quem está no momento onde estamos a trabalhar já reformado. Muito bem. Há aqui um dado também que vem ao encontro daquilo que estamos a falar. Em 2015, o número de funcionários públicos aposentados ultrapassou pela primeira vez o número de subscritores da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, há mais aposentados do que trabalhadores a contribuírem no ativo. É um dos fatores que está a levar a este desequilíbrio. Sim, e aliás havia outro estudo que eu li há alguns anos sobre o valor médio das reformas do sistema privado e do sistema público
é muito dispar. Ou seja, estamos a falar de um sistema público que, em média, tem cerca de, se não me engano, 80% das reformas são superiores a 800 euros, enquanto que no sistema privado é o contrário. 80% das reformas são inferiores a 800 euros por mês. E, portanto, aqui, claramente, temos um problema de equilíbrio e de equitatividade entre os dois sistemas. E, aliás, houve um estudo publicado pela OCDE há cerca de uma semana ou duas que referia que os casos de países com sistemas dispares entre portanto, setor público e setor privado, devia ser tratado, devia ser suprimido, basicamente, as disparidades e incentivavam a criação de um sistema único. Ainda há alguns países na Europa, é o caso de Portugal, é o caso de França, é o caso da Alemanha, se não me engano, onde, de facto, os sistemas são separados, com regras de cálculos diferentes e com, sobretudo, eventualmente, desequilíbrios diferentes. Muito bem, vamos passar aqui a mais uma questão e diz-nos esta senhora de Setúbal, tem 44 anos de descontos para a Segurança Social, tenho 65 anos, tenho de trabalhar mais até ao dia em que prefaça os 66 anos e 4 meses para não ter o desconto referente à taxa de sustentabilidade? Tem. De facto, mais uma vez, por cada mês de antecipação, irá perder um valor correspondente a 0,5%. Portanto, se estamos a falar de 1 ano e 3 meses, são 7,5% de desconto ou de penalização que são aplicados ao valor da reforma. Portanto, sim, é preferível completar os 66 anos e 3 meses para ter uma reforma completa. Para depois não ter dissabores, não é? Exatamente. As questões dos leitores vão, e é perfeitamente compreensível, quase sempre ao encontro do valor ou da penalização que terão na altura das suas reformas, mas isto leva-nos também aqui a uma outra questão, que é, neste momento, quando se aproxima a idade da reforma, eu estou preocupado com o valor que eu vou ter mensalmente para viver. Mas, mais do que nunca, é imperativo pensar-se nisto e trabalhar-se, entre aspas, na prevenção. Prevenir como o melhor remédio. Diogo, o que é que pode ser feito? Nós, entre as nossas idades, os jovens que estão agora a trabalhar, têm aquele receio de que realmente nunca vão receber o valor ou o dinheiro que hoje estão a pagar, naturalmente, que estão a contribuir para sustentar as pensões e as reformas dos portugueses. Mas há muito esse receio generalizado, que é eu hoje estou a descontar, eu prefiro descontar pelo mínimo, porque um dia eu nunca vou ter a minha reforma. Isto é assim? Numa altura em que se fala cada vez mais da pré-falência, da segurança social. Um sistema repartitivo é um sistema solidário e, portanto, onde, de facto, cada um tem de jogar supostamente pelas regras e procurar contribuir em função dos seus salários reais. Agora, é verdade que os valores das reformas que vão ser pagos daqui a 20 ou 30 anos serão inferiores aos valores atuais em termos relativos. Ou seja, enquanto que hoje um reformado com uma carreira completa, contributiva, pode esperar ter um valor de reforma correspondente a 70%, 75% do seu último salário, quem tem hoje 20, 30, 40 anos não pode esperar ter mais de 50%. E, portanto, tem de fazer face a um dilema entre consumir ou poupar para a reforma. E, eventualmente, chegar a um compromisso razoável e considerar que pode, se calhar, poupar 5% ou 10% do seu salário todos os meses para fazer com que, quando chegar à idade da reforma, se chegar em boa saúde até aos 66 anos, tenha de facto um complemento suficiente para assegurar um complemento de rendimento em relação à sua reforma da Segurança Social. E de facto os valores em que estamos a falar, para completar uma reforma, passar, por exemplo, de uma reforma que corresponde a 50% do salário e ter um contributo positivo correspondente a mais 25%, significa que ao longo de 40 anos de trabalho vamos ter de pôr de lado
cerca de 5 a 10% do nosso rendimento. Portanto, isto é que é o valor, o custo real de uma reforma é este. O valor aconselhado para uma poupança É o mensal. valor aconselhado para uma poupança mensal, para quem é hoje jovem, digamos, tenha ainda 30 anos de trabalho pela frente. Às vezes não conseguimos pensar assim a longa distância, não é? Eu tenho este Não, dinheiro, mas vou gerir. há outras formas de pensar. Para já quem está a comprar uma casa está também a poupar. Agora é preciso ter cuidado com que valores é que estamos a falar, porque se for uma casa com, nomeadamente, um crédito por 40 anos e uma casa comprada aos 40 anos ou aos 50 anos, então não vai contribuir para reduzir as minhas despesas no momento da reforma. Portanto, é preciso considerar também a casa dentro do âmbito dessa poupança, mas não ser exclusivo. E pensar que uma poupança financeira em produtos adaptados para a reforma, e nomeadamente os PPRs, que têm hoje novamente vantagens fiscais e aconselho a todos os ativos a contribuir para um PPR de forma a beneficiar, nomeadamente do desconto em termos de IRS, que está novamente na ordem do dia este ano. Portanto, é uma boa forma, de facto, de poupar. Temos em Portugal a vantagem de sermos pagos em 14 meses e só haver 12 meses no calendário e, portanto, se calhar uma boa forma é de utilizar um desses meses suplementares sob a forma de uma poupança regular, sistemática e que não seja consumida para comprar um novo carro ou um telefone, obviamente. Colocando-me aqui na pele de alguém que receba o ordenado mínimo nacional, por exemplo, falando numa poupança entre 5% a 10%, para um plano de poupança-reforma, faz sentido, a mim parece-me pouco, assim, sem pensar bem na questão, parece-me pouco imaginar que 25 euros por mês possam fazer toda a diferença, mas a verdade é que contas feitas, 25 euros por mês ao longo de toda a nossa vida de trabalho, pode fazer realmente a diferença na idade da reforma. Faz a diferença ainda mais. Vamos lá ver, o sistema de reforma... Deixa-me só fazer aqui um parênteses, 25 euros é muito para muitas pessoas é muito para uma pessoa que vive com o salário mínimo. Não é? Claro. É preciso ver que o sistema de reformas está feito para que o valor das reformas baixas, nomeadamente relativas aos salários mínimos, seja mais elevado em termos de percentagem. E, portanto, quem basicamente ganha o salário mínimo durante uma carreira completa, não irá receber metade desse salário mínimo em termos de reforma, irá receber mais. Os valores ao qual eu me referi, de uma passagem de 70% a 75% do último salário para cerca de metade, estamos a falar de um salário médio português que ronda hoje cerca dos 1.000 euros. Portanto, uma pessoa que tenha, de facto, um salário intermédio em Portugal. Para quem tem um salário mínimo, mesmo assim, aconselho a poupar para a reforma, nem que seja para prevenir os casos onde não há saúde para chegar aos 66 anos ou mais, porque quando estamos a falar da esperança de vida daqui a 10 anos, se calhar já não será necessário contribuir até aos 66, mas 67, 68 anos, e, portanto, para prevenir problemas de saúde que impeçam, ou problemas de desemprego que impeçam de contribuir completamente, é preciso construir uma poupança reforma adicional. Existe um valor mínimo para se constituir um plano de poupança-reforma? Não há valor mínimo, mas há um valor desejável que corresponde, de facto, a um capital em proporção dos rendimentos que a pessoa teve durante a sua vida. E, portanto, em termos médios, de facto, 5 a 10% do salário é um valor a ter em mente sobre quanto é que eu devo poupar todos os anos, desde o início da minha carreira, para completar a minha reforma. Para quem faz um PPR, de que forma é que esta poupança depois é rentabilizada, capitalizada? Há duas formas de poupança, concretamente. Eu chamava isso uma poupança de rendimento, que é as poupanças feitas em produtos garantidos, depósitos ou seguros de vida, PPRs, que garantem o capital, mas têm uma rentabilidade muito fraca, muitas vezes até inferior à taxa de inflação, e que, portanto, na prática não contribuem pela sua rentabilização a aliviar o esforço necessário de constituição de um complemento de reforma. E há a poupança de crescimento, que são aplicados, por exemplo,
fundos PPRs ou no produto promovido pelo Estado, que é o Certificado de Reforma do Estado, e que não oferecem garantia de capital e, portanto, têm uma variação positiva ou negativa diária ou mensal, consoante o tipo de produto, mas esses produtos, sim, têm rentabilidades muito superiores, em média, à inflação e, portanto, permitem diminuir o esforço de poupança ao longo de uma carreira contributiva. É preciso perceber que não é porque um produto financeiro desvaloriza um ano, valoriza no ano seguinte, volta a desvalorizar no terceiro ano e volta a valorizar no quarto ano, que eu estou a correr um risco. Quando eu estou a falar de um produto gerido dentro dos moldes legalmente admissíveis, que é o caso dos fundos PPRs e do produto do Estado, mas estou a beneficiar, de facto, de um crescimento muito superior, porque esses produtos são investidos em obrigações, em ações, de uma forma muito mais dinâmica do que um produto garantido, que esse sim tem constrangimentos que fazem com que, na prática, não rendem nada. Muito bem. Focando-nos novamente aqui no Orçamento do Estado para 2017, eu acho que aquilo que os portugueses querem saber é o que é que vai acontecer às suas reformas, às suas pensões. Realmente vão ser, como se diz, atualizados os valores? Vão ser aumentados? Quem é que pode contar com boas notícias já agora no início do ano? É justo que todos os portugueses beneficiam do crescimento da economia, que é positivo este ano e será provavelmente positivo no próximo ano. Infelizmente, não vale nada pensar que as alterações serão substanciais. A economia deveria crescer cerca de 1,6% este ano e, portanto, qualquer contributo positivo que será dado às pensões, nomeadamente às pensões mínimas, será sempre bem-vindo, mas será sempre insuficiente. Tendo em conta os parâmetros e as limitações e ao facto de não se poder desequilibrar o sistema de reformas, porque senão os ativos basicamente estariam a pagar por conta dos reformados, mais uma vez voltamos ao mesmo. E portanto, eu creio que se tivermos pelo menos um aumento das pensões mínimas, seria uma boa notícia a dar aos portugueses, mas antes de mais, eu gostava, sobretudo, de ver o Estado ajudar a propagar a boa palavra da poupança. Não custa nada ao Estado, pelo contrário, é um contributo dado ao crescimento da nossa economia. Não nos podemos esquecer que, infelizmente, Portugal está no penúltimo lugar da OCDE em termos de taxa de poupança. Isto é histórico ou é cultural? Somos muito pouco poupados. Não é histórico, quer dizer, é conjuntural, ou seja, Portugal nunca poupou tão pouco como agora, costumava poupar nos anos 70, nos anos 80 e deixou de poupar a partir dos anos 90 e, sobretudo, a partir dos anos 2000 e passou a consumir, e a consumir demasiadamente. Portanto, se temos todos carros novos, não podemos ao mesmo tempo estar a poupar para a reforma. Infelizmente, isto traduz-se num outro aspecto, porque as nossas poupanças são também o nosso investimento e o investimento produtivo do país. Não podemos, ao mesmo tempo, queixar-nos de ver uma grande parte das empresas portuguesas passarem para as mãos de acionistas chineses, ou americanos, ou alemães, ou espanhóis, e ter uma taxa de poupança financeira que é negativa. É uma mensagem que é preciso reforçar neste momento. Exatamente. Em Portugal. Muito bem. Diogo, antes de terminarmos, gostava ainda de abordar aqui a questão do desemprego ou do emprego. Este novo orçamento do Estado prevê também a criação de 50 mil novos postos de trabalho. Havendo mais trabalho, mais contribuições, isto é um sinal também positivo? Sim, não há razão para Portugal ser um país com um desemprego estrutural. É um país que, se de facto houver investimento, e aí é que está o nó, digamos, do problema, se houver investimento em Portugal, o país tem a faculdade de atrair ou de criar muito mais emprego do que aquele que está hoje, que é hoje a contribuição. Num país onde temos uma população ativa em diminuição,
e uma população reformada em aumento, seria normal termos a necessidade não só de pôr toda a gente a trabalhar, mas ainda mais de ter imigração, eventualmente, para superar as necessidades de serviços, as necessidades de trabalho nas empresas, porque é isso que acontece normalmente quando um país está, de facto, nessa fase. É o caso na Alemanha, que também tem um problema grave de natalidade, mais ou menos aos mesmos níveis do que Portugal, e necessitou de fazer chegar ao país centenas de milhares de trabalhadores para ocuparem lugares nas empresas, nas administrações, no sistema de saúde. Infelizmente, em Portugal, como não temos investimento, também não criamos um número suficiente de postos de trabalho, não só para passar de 10 ou 11% de desemprego para 4 ou 5%, como é o caso na Alemanha, mas ainda mais para, eventualmente, atrair a imigração qualificada para o país. É porque isso vai fazer toda a diferença também na questão da qualidade de vida de todos E na questão das reformas, essas pessoas que trabalham são essas pessoas que pagam as reformas. E, portanto, se queremos ter boas reformas, precisamos ter pessoas a trabalhar. Criar emprego. Uma última questão de um leitor. Durante o doutoramento no estrangeiro, com bolsa da FCT Portugal, tentei pagar o seguro social voluntário como fazia antes com o trabalho como profissional liberal. Nessa data foi-me recusada a inscrição na Segurança Social porque iria estar a trabalhar no estrangeiro. Como posso contabilizar ou regularizar esses 5 anos para que contem para a reforma? Esta questão depois ligada à imigração e o período em que se trabalha fora também. Sim, os problemas das reformas internacionais são problemas extremamente complexos. Até há empresas especializadas na reconstituição de carreiras contributivas internacionais e digamos, na solicitação dos vários sistemas de reforma para que haja, de facto, efetivar essas reformas em vários países. Infelizmente, a nível europeu, apesar de estar previsto a constituição de um sistema uniforme, ainda não existe. E, portanto, estamos a falar de sistemas que supostamente devem tomar em consideração a nível nacional as reformas ou as contribuições que foram feitas noutros países, mas ainda não é totalmente linear. A regra, de uma forma geral, é a regra do país onde se passou mais de metade da sua carreira contributiva, ou pelo menos uma maioria da sua carreira contributiva, e onde, portanto, será o sistema português a ter de considerar os anos de contribuições na Alemanha, neste caso, ou noutro país, para reconstituir, digamos, o cálculo numa base nacional e ir solicitar depois, internamente, a devolução ao sistema do outro país. Mas são de facto funcionamentos complexos e só a Segurança Social é que poderá informar completamente este senhor. Muito bem, e em todos os casos é sempre preferível buscar um esclarecimento a ter depois surpresas desagradáveis. Sim, é isso. Exatamente, e com antecipação. Isso mesmo. Muito mais teríamos para falar, mas infelizmente o nosso tempo esgotou-se. Esperamos que esteja agora mais esclarecido em relação ao tema das reformas dos portugueses e que 2017 lhe traga as boas notícias. Obrigada, Diogo, pela sua participação, Obrigado. por todos os esclarecimentos. Aproveito também para agradecer aos espectadores que nos acompanharam e a todos os leitores que nos deixaram as suas questões. Se a sua questão não foi respondida no decorrer desta conversa, fique atento à sua caixa de correio eletrónico, porque no Contas ao Vivo você pergunta e nós respondemos. Obrigada e até breve.